Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos aqui no 79º dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E eu quero te convidar a, por favor, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, para que você não perca nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa leitura. Vamos ler os capítulos 20 e 21 do primeiro livro de Samuel e o Salmo de número 34. Lembrando que toda a nossa leitura em ordem cronológica. Então agora, né, nós vamos ver uma série de passagens que vão se interrelacionar. E na vida de Davi, né, compositor de muitos salmos, então nós vamos ver agora o contexto de que alguns salmos eles foram escritos. Então já vimos o contexto do Salmo 59, na nossa última leitura, ali quando Davi foge, né, com a ajuda de Mical. Então ele ora ali, o Senhor, ele compõe aquele salmo ali, e ele diz que o Senhor é a sua fortaleza, né? A sua defesa, a sua alta defesa. E hoje nós vamos ver mais uma vez agora o Salmo 34, dentro do contexto ali da história da vida de Davi, tá bom? Então isso é maravilhoso. Por isso é que eu te convido também a você acessar o link da descrição do vídeo e entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, porque lá nós fornecemos ali o plano de leitura anual. Tem todos os dias do ano, com todas as passagens que serão lidas em cada dia, para que você possa se programar, para que você possa ter ali o seu controle de leitura e assim você possa aproveitar ao máximo aqui a nossa jornada, né, do Plaboc. Tá bom? Vamos orar então, pedindo a Deus uma bênção na leitura da sua palavra no dia de hoje. Senhor, nós oramos para que o sangue de Jesus atue em nós com eficácia. Que o Senhor sonde a nossa mente, o nosso coração, retira de nós o que não é teu. Conceda-nos, ó Deus, conceda-nos o perdão, conceda-nos a libertação. Nos ajuda, por misericórdia, a entendermos ali os mistérios da tua eternidade. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos lá para a nossa leitura. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20. Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá. A gente lembra que Davi, ele foge, né, isso, e ele vai ter com Samuel. E aí, Saul, ele manda uma galera dele, e aí eles estão lá, Samuel está lá, com a congregação de profetas, essa galera de Saul chega lá e profetiza também. Aí ele manda a segunda, profetiza também, manda a terceira, depois Saul mesmo vai. Ele chega lá e profetiza também, né? Então é esse o contexto. E aí nós vamos ver agora que, né, então Davi tá ali com Samuel e aí Saul tá buscando por ele, tá? Então aí tá aqui o contexto de 1 Samuel 20. Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, onde ele estava com Samuel, e veio e disse perante Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante do teu pai que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: Tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande nem pequena, sem primeiro me dar parte. Por que, pois, meu pai me encobriria esse negócio? Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Muito bem sabe teu pai que achei graça aos seus olhos. Pelo que disse: Não saiba isso, Jonatas, para que se não magoe. E na verdade vive o Senhor, e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: O que disser a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é lua nova, em que costumo acertar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim: Está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não tu descobriria eu? E disse Davi a Jonatas: Quem tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: Vem e saiamos ao campo.
E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã, a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, e não tu fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas outro tanto. Mas se aprover a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver porventura, não usarás comigo de beneficência do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: Amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E ausentando-se tu 3 dias, desce apressadamente, e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atirara ao alvo. E eis que mandarei o moço dizendo: Anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: Olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo, vem, porque há paz para ti e não há nada. Vive o Senhor. Porém, se eu disser ao moço assim: Olha, que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa aí. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei no seu assento, como das outras vezes, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se. E assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia não disse Saul nada, porque dizia: Aconteceu-lhe alguma coisa, pelo qual não está limpo. Certamente não está limpo. Sucedeu também outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: Por que não veio o filho de Jessé, nem ontem nem hoje a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: Peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade. E meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça aos seus olhos, peço-te que me deixes ir partir, para que me veja, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: Filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e disse-lhe: Por que há ele de morrer? O que ele tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao moço: Corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: Não está, porventura, a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: Apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam desse negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazias e disse-lhes: Anda e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos, até que Davi
chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, entre minha semente e a tua semente. Então se levantou Davi e se foi. E Jonatas entrou na cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro Samuel capítulo 21. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Eimeleque. E Eimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba desse negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tenho à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: eu não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os jovens se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem. E anteontem, quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo. E em alguma maneira é pão comum. Quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doegues, Edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui a mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu a quem tu feriste no vale do Carvalho. Eis que ela aqui está, envolta num pano detrás do éfode. Se tu a quiseres tomar, toma-a, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante. Dama. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava destes nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e engravatava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que esse homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses esse que fizesse doidices diante de mim? Há de esse entrar na minha casa? Então aqui, um breve comentário aqui a respeito dessa conduta aqui. Então Davi, ele vai até Aimeleque, né, o sacerdote Aimeleque, para pedir pão. E aí o ponto interessante é esse criado de Saul que está ali detido, né, perante o Senhor. E aí ele, esse Doeg, né, hoje em dia conhecido como X9, então esse cara vai trazer muitos problemas, né? O fato dele estar ali, é claro que ele não estava ali por acaso, obviamente. Então ele estava ali, ele vê ali o diálogo de Aimeleque com Davi, né? Então, nós precisamos guardar isso, precisamos acompanhar isso de forma atenta para que a gente possa entender ali o enredo, né, da palavra de Deus. Então Davi faz o que agora? Davi ele vai em Aimeleque, ele pega ali a espada, come os pães da proposição, ele pega a espada ali de Golias, que estava lá com os sacerdotes, e ele foge para Aques, né? Ele foge lá para Gate. E aí a galera, pô, isso aí não é o Davi, o que já destruiu trocentos e trocentos zilhões de filisteus? Só que aí Davi, né, a palavra diz que ele se faz de maluco. Ele começa a se comportar ali como se ele tivesse problemas mentais. E aí Aques desdenha dele. Ih, esse cara tá doido. E tira esse cara daqui.
Então esse é o contexto. Então, para que vocês trouxeram esse maluco aqui diante de mim? Deixa esse cara para lá. E aí a gente vai agora para o Salmo 34. Tá certo? Então, Davi, ele vai para Emelec e de lá ele vai para Gate. Tá? E agora aqui contextualizando o Salmo de número 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Que salmo lindo, né, irmãos? Que salmo lindo. Que salmo lindo. Então é isso. Aqui nós encerramos a nossa leitura, contextualizando ali. Então, Davi ele vai até Emelec, ele faz o pacto ali com Jonatas, né? Ele sai dali e vai se encontrar com Aimeleque, o sacerdote, e aí ele come dos pães da preposição, ele pede-lhe uma arma, uma lança, uma espada, Aimeleque lhe dá a espada que era de Golias, que estava lá, e nisso Doeg está ali, detido pelo Senhor, que a palavra diz, e ele ouve aquele diálogo. Então Davi sai dali, não sabe que Doeg estava ouvindo, ele sai dali e vai pedir asilo, né? Como dizem Aques, ou melhor, a Aques, né? Que é o rei ali de Gate. E aí Davi, quando ele está ali diante, né? Ele consegue fugir de Saul, depois de tudo aquilo ali que ele tramou com Jonatas, todo aquele pacto, né? Ele falou: ó, eu não vou estar lá. Você vai falar com teu pai, ó. Você fala assim, ó, Davi me falou, ele me pediu para ir na Belém para sacrificar. Se o teu pai te disser, não, tá tranquilo, beleza, então tudo bem. Então ele tem paz. Mas se ele se irá, então você pode crer que ele determinou no coração que ele quer me matar. E aí Davi glorifica a Deus. Não é isso? Ele está com Aimeleque, ele consegue comer, ele recebe ali uma espada. Então Deus o livra ali mais uma vez naquele momento. E aí a palavra de glorificação a Deus. Então, Davi ele coloca ali o grande segredo da confiança em Deus. Então clamou o pobre e o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias, todas. De nada nós temos falta, querido. O Senhor não nos falta. E se o Senhor está conosco, nada falta, porque Deus é tudo para nós. Nós precisamos e queremos Ele. Tá certo? Então, não deixe de colocar nos comentários o versículo que mais te impactou, a lição que o Senhor te ensinou. Compartilha com a gente, para que a gente possa continuar aprendendo mais e mais uns com os outros. Tá bom? Vamos orar, agradecendo a Deus pela leitura da palavra de hoje. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela leitura da tua palavra, pelo teu ensino, pela tua bondade, pela tua benignidade. Te adoramos por tudo que o Senhor tem feito a nós, pela segurança que o Senhor nos tem dado.
porque o Senhor é a nossa esperança, é a nossa fortaleza. Nós precisamos e queremos confiar em Ti. Por isso, seja louvado o Teu nome, porque o Teu Espírito tem acrescido essa confiança todos os dias na nossa vida. Oramos assim, gratos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida, sua família, o seu ministério, a sua saúde, que em tudo na nossa vida, o nome do Senhor, Ele seja glorificado. Tá bom? Então, até o nosso próximo dia de leitura e que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.